diferenças entre o final da série Game of Thrones e os livros que a inspiraram, As Crônicas de Gelo e Fogo. Infelizmente, a série de livros que inspirou Game of Thrones não tem uma conclusão, e provavelmente nunca vai ter, pelo menos não uma escrita por George Martin. E acho que nesse ponto, essa não é mais nem uma opinião controversa. Também não seria uma opinião controversa dizer que o final da série é muito parecido com o que seria o final dos livros. E a recepção negativa do final da série impactou o autor, e foi algo que pelo menos contribuiu para que ele parasse de escrever As Crônicas de Gelo e Fogo. Pois bem, mas quais seriam as diferenças e similaridades entre o final dos livros e da série? Pois eles não seriam idênticos no fim das contas. Vamos às especulações. Em primeiro lugar, eu acho que a Daenerys queimaria sim Kingsland. Eu acho que o personagem dela sofreu uma leitura muito ruim pelos diretores da série desde sua concepção na primeira temporada, e que ela seria sim lembrada nos livros de história de Westeros como uma grande vilã. E existe uma série de motivos para isso. Primeiro, ela lidera um exército Dothraki que é basicamente responsável pela destruição de quase toda a civilização que já surgiu em Essos. São considerados bárbaros por todo mundo que conhece eles. Ela lidera, além dos Dothraki, um exército sem sentimentos, 3 dragões. Provavelmente viria para Westeros com a ajuda dos piratas da Ilha de Ferro, que também são extremamente infames. É neta do Rei Louco. Já matou o príncipe de Dorne. E também estaria competindo como sobrinho, primo dela, não lembro, que já tem um certo suporte nos Sete Reinos. Então, basicamente, nenhuma pessoa em sã consciência em Westeros tem um único bom motivo para apoiar a Daenerys, e tem uma série de bons motivos para rejeitá-la. Então, eu não duvido nem um pouco que ela viajasse pelo reino buscando apoio, falhasse toda vez, e então, no fim das contas, decidisse simplesmente tocar o foda-se e queimar King's Landing e tomar o trono de ferro à força. Sem falar que a Dany também provavelmente vai trazer o Tyrion pra Westeros com ela, pra ser sua mão direita, sei lá. E diferentemente da série, o Tyrion dos livros tá full pistola, e talvez ele realmente se torne o monstro que todo mundo pensa que ele sempre foi. Depois a gente tem o Rei da Noite, a Arya e o Jon Snow, que são um trio de personagens que eu não posso afirmar com tanta certeza como eu fiz pra Daenerys, o futuro deles. Mas, pelo menos até o último livro da série que saiu, a Arya não tem conexão nenhuma com o Rei da Noite, sabe? Não tem motivo nenhum pra lutar contra ele. Eu não acho que seja impossível que ela seja realmente aquela que vai acabar matando ele, mas é algo totalmente fora do caminho da história dela, sabe? Talvez ela acabasse morrendo e o Jon Snow ressuscitasse ela, como o Beric fez com a Lady Stoneheart, e isso colocasse ela no caminho de encontro com o Rei da Noite, tipo, pra terminar o que o Jon Snow começou, pra pagar de volta o favor que ela deve pro irmão adotivo dela. Mas assim, ela até o momento não tem motivo nenhum pra lutar contra o Rei da Noite, sabe? E falando no Jon Snow, esse foi o personagem mais desperdiçado da série inteira. Ele não tem ele não serve um único propósito nessa história. Ele falhou em salvar os selvagens, os gigantes foram extintos, não salvou o Interfell, foi a Sansa quem salvou o Interfell, não virou o Rei da Noite, o Rei do Norte, não virou Rei de Westeros, não matou o Rei da Noite. A única coisa que ele fez, o seu único propósito na série, foi matar a Daenerys, mas é sério isso? Tipo, é explicitamente dito que por Melisandre, eu acho que o deus, eu não lembro, Rolor, não se importa com assuntos mortais, essas coisas, mas tipo, Mundos já teve 1 milhão de ditadores e reis cruéis, mas a Daenerys não pode entrar no trono, sabe? Quando é a Daenerys, daí o Deus se importa. Aí ele vai lá, ressuscita o Jon Snow pra ele fazer toda essa baboseira e matar ela. Porque, tipo, não, a Daenerys não pode. Mas, tipo, já teve 1 milhão de outros reis loucos e rainhas loucas. Tipo, ele não serviu propósito nenhum na série inteira, sabe? Ele começou sem saber nada e terminou sem saber nada, basicamente. E se a Daenerys seguiu mais ou menos a linha da sua personagem dos livros, ainda que de forma meio tosca, o Jon Snow foi um personagem que não existiu, essencialmente. Então o Jaime seria um personagem que a partir da quarta, quinta temporada se tornou 100% original da série, sabe? Dali em diante ele já não tinha mais, não compartilhava mais nada com sua versão literária, além do nome passado. A Brienne realmente mudou completamente esse personagem, realmente salvou o Jaime. Ele, em sua última aparição, já tá realmente trilhando um caminho que é a sua versão mais verdadeira, quem ele realmente sempre foi, né? Um cavaleiro de verdade que se importa sim com honra e dever e tudo isso. E já rejeitou completamente a Cersei e tudo que ela representa. É possível sim que ele ainda se torne o merdão da série, tipo,
voltando aos seus modos antigos, a depender de como as coisas se desenvolveu com a Senhora Coração de Pedra. Mas eu acho difícil disso acontecer. Conclusão, George Martin é o meu autor favorito. Eu amo as Crônicas de Gelo e Fogo, é minha série de livros favorita. Ele merece 100% todo o sucesso e elogio que ele recebe, mas ele é mais um caso de um autor que, devido ao seu sucesso meteórico, acabou sofrendo pela própria fama, basicamente, e largando mão da série mais bem sucedida que ele já escreveu. E ele não é o único ainda.